a solenidade de Cristo, o Rei do Universo, e ter uma parábola muito forte, questionando propriamente como temos vivido, e sempre ter essa questão, se temos sido servos fiéis, servos bons, ou maus e preguiçosos. São João Bosco, Dom Bosco dos Salesianos, tem uma expressão muito bela e que sintetiza muito bem a maneira como temos que viver a nossa vida e administrar as realidades. Ele diz o seguinte: a vida é um presente de Deus, mas a maneira que eu vivo é o presente que eu estou devolvendo a Deus. E nós temos que entender essa dinâmica de administração dos dons e talentos. Não são nossos, são de Deus, graças que Ele nos confiou. E é interessante uma coisa: a vocação que o Senhor colocou no coração de cada um de nós, com o talento que Ele nos deu, carrega um princípio de multiplicação. Ou seja, a coisa tem que crescer, tem que desenvolver. O bem que é feito tem que se tornar muito melhor, pois o Senhor espera que esse princípio de multiplicação seja abraçado por nós. E os talentos, gente, como vai dizer a palavra, não é um peso que é colocado sobre nós, mas aqui diz que cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Portanto, a missão que Deus confiou para você não está além das suas forças, como também resistir ao mal não está além das nossas capacidades. Deus não trabalha com superpeso a ponto de nós não conseguirmos carregar a nossa vida, carregar a nossa história. É interessante quando se fala de talento. O talento não é uma realidade material, mas é uma medida. No Antigo Testamento, um talento pesava aí cerca de 33 a 35 quilos. Já no Novo Testamento a medida vai para 58,9, se não me engano, quilos. Tudo indica, pelo valor e pela importância que o patrão dá, é que seria ouro. Então você faz as contas. Aquele que recebeu 5 talentos vai estar aí com cerca de 240, 245 quilos de ouro, não é? E portanto, muita coisa. Para quem está por dentro de quanto que está o preço, você faz as contas, quanto que foi investido. É curioso porque se está trabalhando com um valor tão grande, o Senhor está dizendo: o que eu coloquei de valor sobre a vida de vocês é algo muito grandioso, muito precioso, e portanto, nós não podemos levar a vida de qualquer maneira. Nós não podemos usar de qualquer maneira esses talentos e dons, porque não são nossos, mas são do Senhor. Antes de entrar numa interpretação bastante interessante desses números dos talentos, eu queria chamar a atenção para aquele que recebeu apenas um talento. Perceba, desculpe o que o padre vai dizer, pode parecer forte, como que uma mentalidade de fracasso, de derrota, que é consequência de preguiça, faz com que a pessoa em nenhum momento pense em fazer algo, mas sim dar uma desculpa. Em nenhum momento ele pega esse talento e fala: nossa, o que será que eu poderia fazer com isso? Quais são as possibilidades de melhora? Quais são as possibilidades de transformação? O que eu tenho diante de mim? Como que eu posso fazer isso prosperar? O que ele pensa? Nossa, ele é severo, ele é rigoroso, então eu vou enterrar o talento. No fundo, essa falsa modéstia, essa falsa humildade, esse falso reconhecimento de quem é o Senhor, mascara a preguiça e o comodismo que muitas vezes nós temos. Eu não vou fazer isso porque eu não sou digno. Olha, isso é até bonito, é verdade? Forte, não é verdade? Quantas vezes o padre fala: eu não vou fazer isso porque não é para mim, tem gente muito melhor que eu. Gente, toma vergonha. A gente está mascarando o nosso comodismo, mascarando a nossa preguiça para não fazer aquilo que temos que fazer. Tem um povo que eles falam assim para Deus: eis-me aqui, Senhor, mas envia aquele ali, não é? Até reconhece Deus, mas não assume a missão que tem que ser assumida. Nós precisamos olhar para nós hoje e nos perguntar: o que é que eu tenho feito com os meus talentos? O que é que eu tenho feito com os meus dons? Eu constantemente me pergunto, e tem muita coisa que eu também na minha vida preciso resolver, urgentemente algumas. Nós temos que saber administrar aquilo que Deus nos confiou, porque um dia nós responderemos sobre algo que não é nosso, que o Senhor colocou em nossas mãos, e espera que tenhamos um princípio de multiplicação dessas coisas, que façamos de tal maneira, não falo somente da dimensão material, mas acima de tudo a dinâmica das virtudes, dos princípios. Nós não podemos cruzar os braços,
diante da exigência e da missão que Deus colocou em nossos corações. Eles diziam sobre uma interpretação curiosa sobre os números. Sabe que o homem judeu, não é? O homem semita, ele tem uma interpretação bastante interessante das Sagradas Escrituras, e uma das maneiras deles interpretarem é chamada de Midrash. E o Midrash, ele parte de um princípio de que as Sagradas Escrituras têm 70 faces. Qual que é o sentido disso? Ela tem uma palavra nova, personalizada, específica para cada momento da nossa história, porque é uma palavra viva, certo? A palavra para nós não é algo, não é um livro, mas é alguém, é o próprio Cristo, né? A palavra eterna do Pai. Então vai ter sempre uma abordagem específica para você. Quantas vezes você, ou lendo a palavra, ou ouvindo a pregação, Deus disse algo direto ao seu coração, e é o mesmo texto bíblico de sempre. Essa é a graça que a palavra tem. E nesse Midrash, eles interpretam cada um dos números com um significado muito próprio. Nas Sagradas Escrituras, quando nós falamos do número 5, o que nós lembramos? Vamos ver? Do Pentateuco, dos 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, que para o homem judeu é a Torá, não é? Está ali a lei de Deus. Então aquele que recebeu os 5 talentos, ele recebeu a Torá. É como se dissesse: você que recebeu a Torá, a lei de Deus, ele foi lá, viveu direitinho e multiplicou, ou seja, viveu plenamente aquilo que o Senhor esperava em sua lei. Aquele que recebeu 2 talentos, o número 2, até nas brincadeiras judaicas, é interpretado como as 2 tábuas da lei, onde estão ali os 10 mandamentos. Então aquele que recebeu 2 talentos, recebeu as 2 tábuas, os 10 mandamentos, é como se dissesse, ele foi, observou os 10 mandamentos e multiplicou a vida, a existência dele a partir disso. Aquele que recebeu um talento, nessa perspectiva, aparentemente não recebeu menos. Pelo contrário, ele recebe um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra? De todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que ele fez? Ele enterrou, ele sepultou pelo amor próprio o amor completo que Deus tem por nós. Quantas vezes nós temos sepultado isso? Quantas vezes nós sepultamos por amor próprio esse amor que nós temos que dar só a Deus? Quantas vezes um relacionamento não se tornou tão obsessivo em nossa vida a ponto de nos esquecermos de Deus? Quantas vezes a preocupação com as coisas tirou-nos essa perspectiva do amor total a Deus? Quantas vezes ficamos tão empenhados em nossa carreira, nossa procura por nós mesmos, e nos esquecemos de Deus quando nos esquecemos dos mais necessitados, quando paramos de pensar que a vida é mais do que ter, ela é ser, até uma dinâmica muito mais profunda. Com isso não estou dizendo que você tem que parar as suas atividades, parar o seu trabalho, parar aquilo que você tem realizado, mas é o momento de pensarmos sobre o sentido de todas as coisas. Será que eu tenho amado a Deus de todo o meu coração, de toda a alma, de todo entendimento, tudo aquilo que eu estou fazendo? Ou ainda eu vivo apegos que competem com Deus em meu coração? Entenda uma coisa, gente: Deus não quer ser o único amado, Ele quer ser o primeiro. Porque quando Ele é o primeiro, a vida caminha de maneira ordenada, ela caminha de maneira correta. Aí que se vive adequadamente a vocação, a missão que nós somos chamados. Porque essa insatisfação, essa falta de sabor nas coisas, ela tem um diagnóstico: é falta do Senhor, é falta de Deus. Sabe o que é curioso hoje? A liturgia olha com muito carinho, com muito amor para as nossas mulheres. A mulher forte de Provérbios 31, não é verdade? Quem aqui é casado, levanta a mão, por favor. Pode baixar. Você que está com a sua esposa, com a sua mulher forte, e aperta a mão dela nesse momento. Olha que bonito que fala: ela é mais preciosa do que as joias. Diz que não vai faltar nada quem tem uma mulher forte de Provérbios, né? A sua às vezes gasta tudo, mas ela vai melhorar. Mulher forte de Provérbios, não é verdade? Diz mais: ela é caridosa, não é? Ela ajuda os necessitados, ela não dá desgosto nenhum para o seu marido. Hoje você tem que rezar para que a sua mulher seja essa mulher forte de Provérbios, e ela é mesmo. Não é à toa que Deus colocou ela na sua vida, não é à toa que vocês estão aqui hoje. É por isso que nós temos que entender uma coisa: é preciso que nós entendamos
que nós administramos graças insondáveis. Ao seu lado está sim essa mulher forte, mas ela precisa ser valorizada dentro do contexto da missão de cada um. Entenda uma coisa que o padre vai dizer: o homem pode até construir uma casa, mas só a mulher constrói o lar, sim ou não? É ela que garante a harmonia. Através dessa experiência de amor, é ela que faz isso. Então valorize a sua mulher forte que está aí com você, que suporta a sua chatice, é verdade? Porque normalmente a mulher, ela vai até o final por causa do homem, ela suporta, ela aguenta, ela bota tudo em ordem, e você tem que proclamar e orar desse jeito. Por isso hoje, quando chegar em casa, abre lá Provérbios 31 e lê junto, e começa a valorizar desse jeito, olhar nessa perspectiva. Isso também é um jeito de ministrar os dons e talentos que de Deus nós recebemos. Nós precisamos ter essa clareza, e para encerrar, mais do que isso, a clareza da perspectiva de eternidade. Olha o que São Paulo vai dizer. Para nós que cremos, que sabemos, né, o mistério da vida de Deus, nós não podemos ter medo do dia do Senhor, certo? É por isso que eu não entendo quando as pessoas vão ver as mensagens, né, de Nossa Senhora, ou mesmo algumas revelações particulares, devidamente conhecidas pela igreja, e fica com medo do fim dos tempos, gente. A gente devia estar esperando, sim ou não? Ô gente, o mundo está difícil, tá, não está? Pelo amor de Deus. Até que eu falo, Jesus, volta logo. Não é verdade? Mas o dia não pode nos assustar, porque lembra que nós falávamos semana passada, nós temos que estar vigilantes, atentos, a ponto de que se Deus nos chamasse hoje, nós temos que estar pronto. É por isso que o padre pergunta às vezes: está feliz com Jesus? Todo mundo sim. É quando pergunta: e Jesus? Está feliz com você? Até hoje, uma única missa, uma pessoa respondeu sim. Eu falei: olha, louvado seja Deus, aí está caprichando o segmento com Jesus. Até estou querendo conversar com ela um pouco mais. Mas a gente tem que ter essa convicção, gente. Tem que estar pronto todo momento. A gente não pode protelar a mudança. Aí está o maior erro que nós cometemos na vida. Nós sempre deixamos para melhorar para algo quando algo surge. Mas se você não preparar suas estruturas, não preparar seu coração, e mais do que isso, não está preparado para receber o seu Senhor, nós estamos nos preparando para quê? Nós estamos levando a vida para quê? Entenda, Deus te deu talentos, te deu graças, te deu muitos dons, mas eles têm que ter sabor de eternidade, tem que ter perspectiva. Nós temos que entender uma coisa: se nós não olharmos a nossa vocação com os olhos da fé, não vai longe. Ninguém suporta seguir em Deus, seguir uma vida no Senhor, se não tiver o Senhor como referência, como meta principal. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, peça para o Senhor essa graça hoje. Talvez hoje você veio aqui e você nem consegue reconhecer os seus talentos. Às vezes nós passamos por momentos que não conseguimos ver dom, ver beleza, bondade, virtude em nada que fazemos. Mas eu quero te convidar hoje a olhar diferente. Olha como Deus te olha. Você que é pai e mãe vai visualizar muito melhor isso. Quantas vezes você enxerga tantos dons, talentos do seu filho e ele no momento não enxerga? Porque você tem uma visão paterna, materna. Deus, quando te olha, Ele te vê de maneira tão preciosa, com tantos dons e talentos a ser colocados a serviço. Entenda, a questão não é o quanto temos, mas o como administramos. O que tinha 5 recebeu segundo as suas capacidades, e lucrou dos 5, a mesma coisa com o que tinha 2. Não importa o quanto você tem, o que importa é que você multiplique isso com virtudes, princípios, bondade. Multiplique amabilidade em casa. Peça para o Senhor essa graça de perceber a sua existência nessa perspectiva e de entender o quanto você é precioso, preciosa aos olhos de Deus, e o quanto Ele conta com você em sua obra. Amém?